Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre custo das edificações. E o tema específico é como fazer orçamento dos serviços de concretagem. Antes de entrar no serviço exatamente, eu vou te passar aqui qual é a dinâmica de fazer orçamento para qualquer que seja o serviço. Eu sempre vou identificar no meu projeto o serviço, se ele existe ou não, em quais peças ele existe. Então, o que eu vou orçar? Concretagem de blocos, de baldrame, de pilares, de vigas, de lajes, todos os elementos que eu tenho a serem concretados e com os cálculos separados. Isso significa quantificar o serviço separadamente, calcular o volume de concretagem para cada um dos elementos. Depois eu preciso ir em busca das composições de custo que refletem essa concretagem. Para isso, talvez você use a TCPO, talvez você use banco de dados do SINAP, banco de dados do sistema ORCE. Não importa qual é a base de dados de composição de custos que você usa, você vai escolher qual é a composição que reflete essa sua concretagem. Depois você vai preencher a composição com os valores em dinheiro e aí sim você encontra financeiramente qual é o valor do custo desse serviço de concretagem. Bom, temos duas opções, ou fazer concreto em obra ou comprar o concreto usinado. Esta primeira composição que eu estou trazendo aqui é para a situação de fazer o concreto em obra usando betoneira. Veja só, eu nem copiei a composição para o Excel, preferi fazer apenas um print aqui do PDF, a imagem não está tão nítida, ela está meio borrada, mas eu quis trazer aqui exatamente como a TCPO apresenta. Cada coluna se refere a um FCK do concreto, então eu sempre vou olhar no meu projeto qual é o FCK que está determinado e escolho a coluna correspondente. Normalmente as obras têm trabalhado com concretos acima de 20 MPa, então você precisaria procurar na TCPO ou no outro sistema de composições um concreto compatível com essa resistência. O que aparece nessa composição? Primeiro vamos aqui no título, concreto estrutural virado em obra, quer dizer, feito em betoneira, controle A, quer dizer, uma dosagem rigorosa, consistência para vibração, ou seja, não é bombeável nem autoadensável, é para ser vibrado, e utilizando britas do tamanho 1 e 2, e a unidade de medição é 1 metro cúbico. Ocorre que aparece o seguinte: areia, pedra brita número 1, pedra brita número 2, cimento e betoneira. Para a mão de obra, aparece só o servente. Aqui você deve já perceber alguma coisa estranha, porque, pensa bem, quando está acontecendo uma concretagem na sua obra, só tem servente atuando? Se o pessoal está concretando uma laje, só tem servente lá em cima da laje fazendo essa concretagem? Não, né? Então, tá faltando alguma coisa aqui, você já deveria desconfiar. Daqui a pouco você vai entender o que acontece com essa mão de obra. Mas a segunda opção é não fazer o concreto em obra, e sim comprar o concreto da usina. De novo, a TCPO traz várias colunas com a variação das resistências do concreto, mas sempre aparece somente o material concreto. E em todos os casos multiplicados, por um fator de 1,05. Quer dizer, em cima do volume está sendo aplicada uma perda de 5% em relação ao concreto comprado da usina. Mas nenhuma mão de obra aparece aqui. Aparece somente o material concreto. Onde estão, então, as pessoas que executam essa concretagem? Se eu não considerá-las, eu estou fazendo um custo errado em relação à situação real. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo. Porque a gente precisa, para qualquer opção de concreto que eu escolher, somar o lançamento do concreto. Aí, então, nós temos que usar uma outra composição de custo que vai ser somada a qualquer uma dessas duas anteriores que eu acabei de apresentar. E essa composição, ela aparece com esse título aqui: transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. Aí sim vai aparecer o pedreiro, o servente e o uso do vibrador.
Antes, só apareceu o servente. Então, aquela composição de fabricação do concreto na betoneira, aquele servente está na betoneira. Ele não está na concretagem, ele está na fabricação do concreto. Esses profissionais aqui que estão envolvidos na concretagem em si, que envolve transportar o concreto até o lugar de uso, até a laje, até o pavimento, até os pilares, e também fazer a vibração, o sarrafeamento e o desempenho desse concreto, ou seja, o trabalho de concretagem em si está nessa composição aqui, que é o lançamento do concreto. Então, pedreiro e servente. O pedreiro está envolvido na execução da concretagem em si e o servente está auxiliando, até transportando e também auxiliando no sarrafeamento, na vibração. Mas é a dupla de profissionais que está efetivamente fazendo a concretagem. Então, o que a gente tem que entender? Ou eu vou orçar a produção do concreto mais o transporte e lançamento, ou eu vou orçar o concreto usinado, só que eu não posso esquecer de somar esse transporte e lançamento do concreto, senão eu vou fazer uma previsão de custo errada. Somente com a soma dessas duas composições é que eu tenho uma previsão completa e correta dos custos de concretagem. Então, a gente não pode só copiar uma composição lá da TCPO e achar que está resolvido. Tem que pensar, prestar atenção na mão de obra envolvida para tentar entender se aquela composição realmente reflete como que o serviço é executado na obra, certo? Então, não esqueça que toda vez que você for orçar a concretagem, a gente tem sempre esses dois componentes, produção e transporte e lançamento, ou o uso do concreto usinado e o transporte e lançamento. Ok? Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.